Sexta-feira, 14 de junho, você acompanha a equipe de voluntários do Maranata na República Dominicana. Dezenas de jovens realizaram ações evangelísticas e sociais no interior do país caribenho. Essa história você confere a partir de agora no quadro Maranata, aqui no Revista Novo Tempo. Além da construção das 3 igrejas, os voluntários também participaram de programas de apoio às comunidades, como evangelismo literário, ministério de oração e coleta de lixo. Cada local também teve programas de escola bíblica de férias para crianças. Na escola bíblica, a gente teve trabalhos manuais, histórias bíblicas, músicas, jogos para crianças. A gente tentou mostrar Jesus para elas através da nossa missão e do que a gente estava fazendo. Tinha cerca de 112 crianças e esse lugar todo estava, cheio de crianças. Nossas coisas estavam no chão e a gente estava meio estressado porque não sabia como tudo aquilo ia funcionar. E ainda por cima começou a chover bastante. Choveu tanto que chegou um momento em que o lugar começou a inundar e todo mundo começou a recolher as mochilas e coisa assim. O chão ficou completamente inundado e a gente teve que se ajoelhar nas cadeiras. Uma coisa que eu gosto de fazer quando as coisas ficam difíceis ou, as pessoas ao meu redor precisam de incentivo é cantar. Então, eu e meus amigos começamos a cantar. E, naquele momento, foi aquilo que deu pra gente um pouco de paz. A gente cantou Firme Fundamento, que diz que, apesar das adversidades, minha casa foi edificada em ti. Então, a gente percebeu que, apesar das coisas estarem complicadas e da gente estar perdido, Deus ainda estava lá, agindo, apesar da gente não saber como Ele estava agindo. A gente leu as histórias da Bíblia, então, mesmo sem a gente perceber, talvez elas tenham criado nelas uma curiosidade para quererem buscar mais a Deus. A gente não sabe o que acontece com elas quando vão para casa e conversam com os pais sobre o que fizeram. Mas através do nosso caráter e de como falamos com elas e como lidamos com elas em certas situações, nós podemos mostrar que, nossa, essas pessoas são diferentes e talvez inspirar elas a buscarem o que a gente compartilhava. A líder da EBF é a senhora Silvia. E eu sinto que ela tem sido uma inspiração para mim. Porque ela é muito dedicada em gerar uma experiência boa para as crianças. E as crianças da escola bíblica de férias também ajudam a criar o clima. E eu acho que essa é uma atitude, uma perspectiva positiva. Espalhar, espalhar o amor e também a palavra de Deus e tudo mais. Uma 4ª equipe de voluntários se deslocou todos os dias para várias comunidades, oferecendo exames de saúde, cuidados médicos, exames de visão, remédios e oração. Eu estudei biologia, então eu adoro medicina por isso. Ir lá foi muito legal para mim. Eu sempre me perguntei como era, trabalhar numa clínica, e aqui eu tive esse gostinho. Eu distribuí óculos, preenchi receitas e coisas assim, o que foi legal, porque eu pude examinar as pessoas e descobrir qual era o tipo exato de lente que elas estavam precisando e tal. E eu também, eu amo meu óculos, então eu sei que quem usa óculos quer estar sempre bem consigo, porque às vezes os óculos não são a coisa mais legal. Enfim, por sorte, a gente tinha vários tipos de óculos. Então, eu olhava pra pessoa, procurava um óculos e pensava o que ela gostaria. Coisas desse tipo. Bom, eu sempre adorei ensinar e é normal pra mim ter alguém junto comigo pra eu poder explicar as coisas. Mas eu espero que eles tenham ideia do impacto que isso causa na vida das pessoas. E quando eles mesmos forem lá e fizerem sozinhos, eles vivenciem toda aquela experiência. Foi uma bênção, tanto para mim quanto para os jovens que estavam trabalhando comigo. Talvez mais do que para a pessoa com quem a gente orou. E eu espero que todos tenham percebido essa conexão e essa bênção. Foi ótimo. Trabalhar em equipe
todos com aquela mesma vontade de servir a comunidade. E, na verdade, o foco não era só a gente ajudar o maior número possível de pessoas, mas também mostrar para os jovens um jeito de prestar serviço à comunidade, com humildade, e deixar eles praticarem o máximo possível e mergulharem de cabeça no cuidado aos pacientes. Ao todo, a equipe médica atendeu 654 pacientes, prestando cuidados de saúde aos necessitados. A seguir, veja como todo esse serviço levou os voluntários do Ultimate Workout a uma transformação espiritual além de qualquer expectativa. O Ultimate Workout existe para fazer uma diferença real e tangível nas comunidades a que serve, direcionando as pessoas a Jesus. Mas em cada projeto acontece uma coisa a mais. Aqueles que servem se conectam ao Criador de uma forma que eles nem sempre esperam. Para ser sincero, a minha mãe me inscreveu e disse que seria muito bom eu vir para me aproximar de Cristo e também para a faculdade e para o futuro. Eu me tornei mais próximo da Bíblia. Eu nunca tinha tido uma Bíblia física na vida. E desde que eu ganhei uma, eu pude ler mais, pesquisar nas Escrituras e também descobrir de que passagem o pastor estava falando, em vez de pesquisar no celular. Muitas vezes o que faz com que seja difícil a gente se conectar com Deus é que a gente é muito... se acha bom no que faz. A gente é muito bom em... A gente gosta de ficar em casa, a gente gosta de ir pra igreja, que tem ar-condicionado, a gente tem as nossas coisas, é tudo tipo... É tudo sempre do mesmo jeito e já aqui é tipo... Tudo é novidade. A gente não tem nenhum lugar pra se apoiar, a não ser se conectar com Deus. Estar perto de pessoas que eu não conheço me obriga a encontrar o bem, encontrar uma conexão espiritual com as pessoas, porque elas são cristãs e têm um contexto espiritual e me conectar com elas numa congregação ou num grupo, enfim, ajuda a melhorar espiritualmente. Bom, eu acho que estar rodeada de pessoas que têm uma fé que é real, bom, isso é muito inspirador para mim. Porque eu não estudo numa escola adventista e não tem muitas pessoas na minha comunidade que falam abertamente sobre o que realmente é confiar em Deus. E também sobre as formas como Cristo mudou a vida delas. A gente ouviu muitos testemunhos e também muitas histórias pessoais. E foi muito incrível ver todo mundo, expressando essa fé na frente de tanta gente. É uma situação de vulnerabilidade que me fez querer me abrir mais. Eu acho que, passar por todas as dificuldades aqui, sejam físicas, mentais, emocionais ou espirituais, tem sido uma experiência muito válida para mim. Então, ou a pessoa desmorona sozinha, ou ela é levada para mais perto de Deus e começa a aprender a confiar mais nele. Eles disseram que um bom número, talvez até a maioria das pessoas que se inscreveram para o Ultimate Workout queriam aprofundar o relacionamento com Deus. E a gente viu isso com o que aconteceu nos batismos espontâneos. Porque muitas pessoas, no calor do momento, decidiram entregar a vida a Deus porque estavam prontas. Ao todo, 33 pessoas foram batizadas, culminando em uma experiência espiritual que tocou mais do que quem entrou na água. Depois dos batismos, quando o trabalho missionário foi concluído, os voluntários puderam adorar com a congregação local no sábado mais uma vez. É insano o que 6 dias de trabalho duro fazem. A gente tinha só 3 carreiras de blocos e agora temos umas 15 carreiras e é incrível ver isso. Agora tem janelas, tem portas, as aberturas e tá parecendo mais com uma igreja do que com um canteiro de obras. Foi maravilhoso adorar naquele lugar com eles e ver a alegria no rosto deles e todo o serviço foi incrível. Jovens de outros países se preocupando com as necessidades que as pessoas têm em outros lugares do mundo. E talvez os voluntários não saibam o impacto que eles causam na vida das pessoas ao redor dos locais que eles vão ajudar.
crean en la vida de las personas que están alrededor donde ellos van a colaborar. É muito bom que eles continuem com esse espírito de ajudar não só de forma econômica, mas também pessoalmente. En persona. O conselho que eu daria para todas as pessoas que querem vir para o Ultimate Workout ou para quem está pensando em vir é saber que Deus está aqui, que Ele está com você, porque é uma experiência nova. Você vai sair da sua zona de conforto em muitos aspectos, vai pensar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei se isso é para mim. Eu me senti assim no primeiro ano. Quando eu cheguei, eu estava pensando assim, isso é uma loucura. E eu disse assim, certo, Deus, o Senhor me trouxe aqui, permitiu que eu entrasse no avião. Não aconteceu nada no voo. Então, o Senhor deve ter alguma coisa guardada aqui para eu fazer. Eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha visto o mar. Eu nunca tinha saído do país. Eu nunca tinha feito nada disso. Foi tudo uma grande aventura desde o começo. Mas, se você quer fazer alguma coisa, pode superar o nervosismo. Eu fiquei meio nervoso e não foi tão ruim assim. Mas, mesmo se você estiver muito nervoso e preocupado com isso, você pode orar por isso. Com certeza vai ajudar muito se você orar sobre isso. Se você quiser fazer uma viagem dessas, tem que estar pronto para lidar com qualquer tipo de situação. E não pode fingir. Você tem que se abrir. Você tem que ser você mesmo. Porque senão não vai viver a experiência completa. Eu acho que, é um pouco desafiador, mas ao mesmo tempo a gente cresce muito. Então, eu acho que não precisa ter medo de tentar uma coisa nova, porque isso pode te beneficiar de um jeito diferente. Nada se compara à experiência do Ultimate Workout. Eu nunca encontrei nada que me colocasse num lugar que estimula tanto a espiritualidade que nem aqui. E apesar do meu primeiro ano ter sido no Arizona, eu estava meio apreensivo em ir. Mas quando você vai, percebe que foi a melhor decisão da sua vida. Vão ser as 2 melhores semanas do seu verão. A gente constrói uma comunidade e se diverte muito. Não tem nada que se compare. Muito legal acompanhar as ações da Maranata, não é mesmo? E parabéns aos jovens e adolescentes que participaram desse projeto de voluntariado lindo. Eu, inclusive, amo estudar a Bíblia com os meus adolescentes. E vendo o Maranata, eu lembrei deles. Lembrei desse desejo do coração de servir a Deus que eles têm, viu? E eu espero que você, aí na sua comunidade, incentive os mais jovens a fazerem a obra de Deus, viu? Certamente vai ser uma bênção para eles e para a comunidade e para a família também. E o Revista de hoje está cheio de ações do bem, como a que nós assistimos agora. Inclusive, daqui a pouco eu vou chamar a Soane Andrade para contar detalhes da missão realizada pelo Núcleo de Missões da Novo Tempo. Colaboradores viajaram daqui para a comunidade Nova Jerusalém, em Manaus, para ajudar com feiras de saúde, reformas, evangelismo e até a doação de alimentos. A Soane vai contar tudinho para a gente daqui a pouco, tá bom? E eu aproveito para te convidar a interagir com a gente sempre por meio do WhatsApp. É o 12 98135 2908, aqui na sua tela. Conta a sua boa notícia em texto, foto ou vídeo. Manda uma boa ação que você já fez aí para alguma pessoa ou para alguma comunidade. A sua participação é muito importante para a gente, viu? Enquanto você participa, veja os destaques do Revista de hoje. Hospital Adventista do Pênfigo tem aniversário de 75 anos marcado por corrida e congresso de saúde. Voluntárias confeccionam e doam 1000 toucas para pacientes em tratamento contra o câncer. Igreja Adventista e Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Jaú, interior de São Paulo, colaboram em projeto social para famílias. E ainda vamos falar sobre Adoradores 5, que apresenta histórias inspiradoras e busca a essência da adoração. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver!
Se você é um tesoureiro ou secretário da Igreja Adventista, reconhece o trabalho mais administrativo e técnico que a função exige. No entanto, essas atividades refletem e muito na missão da igreja em alcançar pessoas, conservar e pregar o evangelho em vários lugares do mundo. Para Mariane e Mike, legado e missão são palavras que estão presentes no cotidiano como secretária e tesoureira em uma igreja local. Ambas participaram do encontro que reuniu líderes destas áreas específicas no sul de Minas Gerais. O envolvimento com a missão é um legado que atravessa gerações na família de Mariane. Hoje, secretária na Igreja Adventista de Três Corações, Minas Gerais. A primeira ata, que é a ata de organização da Igreja Adventista, foi lavrada pela minha avó e oficialmente a secretária desse período foi a minha tia-avó. A primeira Igreja Adventista de Três Corações foi na sala da casa da minha bisavó. Eu li as atas anteriores da igreja e eu fui linkando histórias que a minha avó, minhas tias-avós contavam. Eu fico feliz de poder participar, de poder registrar toda essa história. Responsabilidade esta também compartilhada pela Mike, que atua como tesoureira em sua igreja local. Eu sinto assim aquela missão de urgência, de esses valores chegarem na finalidade, né, que precisam chegar para que mais pessoas possam conhecer do amor de Jesus, mais pessoas possam ser salvas. Na secretaria e tesouraria da igreja, o trabalho burocrático, técnico e cheio de procedimento pode passar a impressão de algo muito distante, tanto no aspecto pessoal quanto missional. Mas essa visão ganhou um novo significado durante o concílio Fidelidade à Missão, que reuniu 500 líderes dessas áreas específicas para a região sul de Minas e Zona da Mata. Trazê-los aqui faz com que eles entendam melhor qual é a missão da igreja e faz com que eles entendam qual é o papel dele como tesoureiro, secretário, nesse processo de evangelização, não só aqui no nosso campo, mas em todo o mundo. Por trás de cada ficha lançada no sistema, por trás de cada agenda de uma comissão de igreja, o objetivo é salvar, o objetivo é buscar pessoas, o objetivo é ampliar o reino de Deus. Esse é o nosso desejo aqui nesse encontro. É por isso que esse encontro tem um foco muito claro na missão aqui no sul de Minas Gerais, mas no mundo inteiro. Quem participou certamente volta com uma nova visão do trabalho. Eu entendi também que o trabalho do tesoureiro é importante, porque ele sendo bem feito, ele vai fazer com que até os irmãos confiem mais em entregar o dinheiro na casa do tesouro, sabendo que ele será bem empregado. Então eu entendi que o trabalho da tesouraria tem tudo a ver com a missão. Apesar da secretaria ter um lado extremamente técnico, nós precisamos, mesmo nesse lado técnico, fazê-lo com amor para a causa de Deus. Precisamos ser fiéis. Entre tantos momentos especiais, ficou claro que o trabalho de um tesoureiro e secretário está intrinsecamente ligado à missão. E missão é o grande propósito de existência desta igreja. Esses líderes voltam para casa com um compromisso firmado. Este encontro marca a história da Associação Mineira Sul, porque estamos hoje aqui com todos os secretários, todos os tesoureiros, unindo força no propósito único de colocarmos em cada cidade uma igreja. Nos dias 7 e 8 de junho, o UNASP Campus Hortolândia foi palco do 39º Encontro de Ex-Alunos, e um dos momentos mais marcantes do evento foi a apresentação do musical Herói da Fé, que tocou o coração de todos os presentes. Confira como foi esse evento marcante. Lineu Soares, Riane Junqueira, Wesley Fonseca e Regina Mota. Estes são apenas alguns dos nomes que se reuniram para celebrar e louvar a Deus em um evento especial. O motivo foi o 39º Encontro de Ex-Alunos do UNASP Campus Hortolândia, um momento de reencontros, memórias e muita emoção. O Encontro de Ex-Alunos do UNASP Campus Hortolândia não é um simples evento no calendário. Ele se tornou uma tradição para todos aqueles que já passaram pela instituição. Neste ano, a celebração ganhou um significado ainda maior. O campus está completando seus 75 anos de existência com o tema Conectando Gerações. Há 39 anos atrás, uma comissão se reuniu e decidiu criar a comissão de ex-alunos. E tinha como objetivo principal resgatar, trazer de volta o aluno que um dia passou por aqui. Ao trazê-los de volta, a gente quer impressioná-los, dar a eles uma nova visão do caminho do céu. Reunir os ex-alunos é reunir as memórias, as experiências vividas. Então, num sábado assim, você relembra isso tudo. Você vê como Deus é bom, como Ele cuida, e você se anima
a continuar até a eternidade. Durante os dias 7 e 8 de junho, os corredores do NASP se encheram de alegria e nostalgia. Ex-alunos de várias gerações se reuniram para relembrar os tempos de estudo, compartilhar experiências e renovar amizades que resistiram ao tempo. É o caso de Erenice e Daniel Baclini, um casal que se conheceu na década de 60 e desde então mantém a tradição de comparecer no evento sempre que podem. Eu cheguei no colégio em 65, a Erenice chegou em 68, em 71 nós começamos a namorar, nós nos casamos, nós fomos para a Europa e toda oportunidade que dá nós voltamos aqui para os ex-alunos. É uma alegria muito grande. A gente vem sempre um pouco antes das reuniões para poder passear a pé, reconhecer os lugares, curtir mesmo tudo que a gente viveu aqui. O ponto alto do encontro foi a apresentação do musical Herói da Fé, escrito por Limeu Soares e Mário Jorge Lima. O musical foi apresentado nos 2 cultos de sábado e teve uma exibição especial à noite, emocionando a todos os presentes. Herói da Fé fala sobre o apóstolo, mas na realidade o musical fala muito pouco sobre a vida de Paulo, porque o que mais importa é a mensagem que ele deixa através das suas cartas. Paulo é um dos maiores escritores da Bíblia e a sua teologia é essencial para a nossa salvação. Então, o mais importante do Herói da Fé é o conteúdo teológico que ela apresenta. Assistir o musical Herói da Fé foi emocionante. Me fez refletir e reafirmar a certeza de que, enquanto eu estiver aqui, eu preciso continuar sendo Paulo para as pessoas. Esse é um ano festivo, é o ano das celebrações dos 75 anos. Então a nossa escola está em festa, está de portas abertas, recebendo os ex-alunos. Isso reforça como a escola foi importante para eles no passado, o quanto é no presente e o quanto a gente se motiva para viver enquanto Jesus não voltar, cumprindo a missão. O 39º Encontro de Ex-Alunos foi muito mais do que uma oportunidade de rever amigos. Foi um momento de profunda gratidão e reconhecimento pelas experiências compartilhadas no NASP. A educação adventista da região noroeste do Brasil orienta e capacita alunos naquele momento difícil do aluno escolher qual vestibular vai fazer e qual a profissão dele para o futuro. O município de Itacoatiara é a segunda cidade mais populosa do estado do Amazonas e está localizada a 270 quilômetros da capital Manaus. A escola adventista da cidade tem 600 alunos e com o objetivo de treinar os estudantes que chegam ao 9º ano, em 2017, a instituição de ensino lançou o projeto Meu Primeiro Vestibular. Ele surgiu a partir do momento que alguns pais eles retiravam os filhos quando chegavam para cursar o 7º, 8º ano, tendo em vista que eles falavam que gostariam que seus filhos ingressassem, estivessem preparados para ingressar nas universidades. Na primeira edição, participaram 12 estudantes, com uma taxa de aprovação de 80%. É importante a escola ter um projeto direcionado para o vestibular, porque isso já ativa no aluno esse desejo e começar a pensar no seu futuro. Anualmente, a escola apresenta o projeto aos pais e orienta que incentivem seus filhos a participarem. E tentamos otimizar o tempo dos pais, dando todo esse suporte necessário para que os nossos alunos participem e tenham toda a inscrição, comprovante, o pagamento, é tudo feito pela escola. As alunas Adria Mendonça e Emanuele Serrão participaram do projeto em 2023 e passaram na Universidade Estadual do Amazonas, um dos vestibulares mais concorridos do estado. Eu acredito que foi uma escolha muito boa esse projeto, porque além de preparar a gente conseguiu ter uma experiência, mas me ajudou muito no quesito em controlar o meu tempo para fazer a prova. A escola, ela ensina muito, ela prepara muito para o futuro, eu sinto muito isso. Desde o início do projeto, mais de 60% dos alunos da Escola Adventista de Itacoatiara foram aprovados em grandes universidades, reforçando a base da educação adventista, que é a formação integral. O mais importante que eu vi na Escola Adventista foi justamente os princípios que ela carrega. E são esses princípios, alinhados à sua estrutura pedagógica, que a rede de educação adventista, presente há 128 anos no Brasil, promove uma capacitação contínua para as equipes de suas instituições. Na região noroeste, o encontro reuniu 150 profissionais com
com o tema Notáveis. A educação adventista, ela está totalmente alinhada com a missão da igreja, por isso ela forma profissionais para contribuir com a sociedade. Os educadores conheceram estratégias para solucionar situações comuns na gestão escolar e acompanharam palestras com conteúdos sobre inovação, tecnologia e inteligência artificial, entre outros. E é um momento sempre muito importante para a gente. Primeiro, pelo encontro, né? A gente encontra pessoas, né? A gente conversa, a gente troca ideias. E também o evento de modo geral, né? Ele traz sempre novos conhecimentos, um outro olhar sobre algumas coisas que a gente tem durante o ano, sobre a nossa correria do dia a dia e que às vezes a gente acaba ficando preso naquilo ali. Vir para o Concílio traz esse novo olhar. A educação adventista é um destaque na região noroeste do Brasil. Aqui nós estamos planejando, capacitando para alcançar os objetivos propostos. Objetivos que se somam ao trabalho dos educadores e com a expansão da rede. Atualmente são 20 instituições de ensino, com mais de 15.800 alunos na região noroeste. Nós estamos celebrando as vitórias, mas com a mente sendo alimentada do propósito, da missão que nós temos. E é um evento que sempre traz muita bagagem, tanto espiritual quanto técnica. Sou grata por todo esse aprendizado que a gente tem aqui e que a gente com certeza vai levar para colocar em prática na escola. Em Caruaru, no Agreste Pernambucano, projetos evangelísticos realizados no Colégio Adventista têm feito a diferença na vida espiritual dos alunos. Como consequência disso, vidas têm sido transformadas. Eu aprendi que a Bíblia é fiel e nunca fala mentiras e sempre contribui com a gente. A gente não percebe, mas Deus nos mostra no caminho do bem e tira no nosso caminho do mal. Lorenzo estuda no Colégio Adventista de Caruaru e por lá ele aprende muito mais do que o conteúdo programado. Ele aprende sobre Jesus. Nós temos o nosso PG toda sexta-feira aqui no colégio. Temos também as nossas classes bíblicas que acontecem todos os dias. E ali nós falamos sobre diversos assuntos, diversos temas, inclusive os temas bíblicos. A base de fé que norteia a educação adventista quebra barreiras, instrui e guia famílias inteiras na caminhada cristã. E não foi diferente com o Lorenzo, que além de aceitar o batismo, incentivou o pai a fazer o mesmo. Olha, não tem como descrever esse momento, essa situação. Levou muito tempo até que eu decidisse e o responsável por isso é ele. Eu estou muito feliz, muito. E não é só a família que recebe a influência dos ensinos cristãos. Sara, por exemplo, incentivou a amiguinha Sofia a também ser batizada. E elas desceram as águas juntas. Muita alegria porque eu vou me batizar com a minha amiga que se chama Sara. Por causa que eu quero deixar de ser uma pessoa ruim para fazer a vontade de Cristo. Estou muito feliz. Porque agora que eu sei, porque eu não vou ser mais uma pessoa normal. Agora eu vou ter que fazer tudo direito. Esses batismos são a materialização de um trabalho árduo e aconteceram como inspiração durante um evento de lançamento de matrículas da educação adventista. Os desafios da educação adventista aqui no Nordeste se assemelham aos de uma grande expedição de alpinismo. Profissionais, estudantes e familiares embarcam em uma grande aventura de escalada, não apenas com o objetivo do ganho acadêmico, mas também com objetivos espirituais. Os objetivos envolvidos na escalada tem a ver com ações extremas. Isso tem muito a ver com os desafios da educação adventista. Quando nós aplicamos esses conhecimentos adquiridos nas técnicas de alpinismo, nós olhamos também para o aspecto espiritual. O único brasileiro a guiar expedições aos 7 cumes, escalando as montanhas mais altas de cada continente, incluindo o Everest, foi o palestrante do evento. É muito bacana poder compartilhar minha experiência sobre os projetos de montanha, porque o mundo é sistêmico, né? Você administrar um projeto de montanha tem todas as características de administrar um projeto educacional. As histórias, palestras e atividades inspiraram os participantes. Participar de um evento como esse recarrega as nossas energias, faz com que a gente tenha mais vontade de servir. Acima de tudo, reacender essa chama do propósito que a gente tem na educação adventista. E foi assim, nesse clima de vitória, que os servidores da educação adventista no Nordeste celebraram as grandes conquistas que vêm pela frente. Eu quero chamar agora a equipe da Rádio Novo Tempo para contar as novidades da rádio desta semana. Oi, Patrícia, boa noite.
Boa noite, Darcy. Ótima noite para você que está nos acompanhando na TV Novo Tempo. Voltei aqui porque tem novidades da semana da Rádio Novo Tempo. Tô aqui, com meu colega, locutor da Rádio Novo Tempo, Daniel Mendes. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Paty. Tudo bem, Darcy. Prazer estar aqui com você e com os amigos do Revista Novo Tempo. É isso aí. Talvez você até tenha visto já Daniel Mendes na telinha da TV Novo Tempo, né, Daniel? Sim. De vez em quando a gente passa por aqui em alguns programas. A gente tem o privilégio de estar por aqui também. Eu começo aqui com um destaque desta semana da nossa caçulinha, a Rádio Novo Tempo de Londrina, Daniel. Pois é, durante a semana foi realizado um curso sobre como deixar de fumar em 5 dias, com a participação de médicos, psicólogos, dentistas e professores. A iniciativa ocorreu na Igreja Central de Londrina, Igreja Adventista Central de Londrina, e envolveu cerca de 80 participantes. E para quem é da região de Londrina e não conseguiu participar dessa vez, fique tranquilo, porque vai acontecer de novo em uma data a ser marcada ainda. E para receber essa informação, é só você entrar em contato com a Rádio Novo Tempo de Londrina. Eu vou falar o WhatsApp aqui para você, mas está aqui na tela. É o 43 99875 0009. Bom, e outro destaque tem a ver com a expansão da Rede Novo Tempo no Brasil. Depois de 4 anos, tivemos uma boa notícia da aprovação de 7 licitações para novas retransmissoras no estado do Pará da Rede Novo Tempo. E nós teremos em breve mais 7 emissoras para o estado do Pará, Patrícia. É verdade, Daniel, e quase 1 milhão de pessoas vão receber este sinal em algumas cidades. Até vou ler aqui para você quais são: Itaituba, Daniel, Cametá, também Paragominas, Redenção, em Santarém, em Altamira e Breves. Então todas essas cidades vão receber o sinal da Novo Tempo, da rádio. Verdade, olha, e a boa notícia também é que em breve nós poderemos ter novas licitações aprovadas e divulgadas com mais emissoras Novo Tempo em todo o Brasil. Ore por isso e em breve a gente volta com mais novidades para você. Que notícia boa, hein, Daniel? Excelente notícia, Patrícia. Pois é, eu lembro para você que a gente tem 18 emissoras espalhadas em todas as regiões do Brasil. E dá para ouvir também na internet. Indico hoje para você o nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Indica aí para os seus amigos e a gente fica por aqui, né, Daniel? A gente fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima. E é isso aí, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço para vocês também. Hora da sua boa notícia por aqui, é só enviar mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é o 12981352908. Deixa cadastrado o nosso número aí na sua agenda e sempre que você tiver uma boa notícia, envia para cá. Basti Rodrigues, de Marabá, no Pará. Boa noite, Darcy. Essa é a primeira vez que participo do programa. Seja muito bem-vinda, Basti. A bênção que recebemos esta semana foi na vida da minha filha Stephanie. Ela foi selecionada para um trabalho diurno depois de anos trabalhando à noite. Filhinha, a mamãe te ama. Beijos. É isso aí. Parabéns, Stephanie, pela conquista. Um beijo para você, para Basti também. Tem mais? Gleice, de Goiás. Boa noite, Darcy. Tudo bem? Graças a Deus, na paz. Todo dia é dia de agradecer a Deus por estar viva, por isso eu agradeço muito a Deus hoje. Amém. Glórias ao Senhor, gratidão é sempre importante. E a seguir, Sônia Andrade conversa com a gente direto da comunidade Nova Jerusalém, em Manaus, para falar das ações do Núcleo de Missões da Novo Tempo, que tem feito visitações, evangelismo e até reformas por lá. E ainda o Hospital Adventista do Pênfigo completa 75 anos e você vai ver como foi essa celebração. A revista volta já. Você tem vontade de se tornar um missionário ou conhece alguém com esse objetivo? Bom, por meio do Serviço Voluntário Adventista, muitas pessoas conseguiram se capacitar para falar do amor de Deus pelo mundo. Somente no ano passado, 227 voluntários foram enviados para a missão. Ao todo, esse programa da igreja atende 34 países. E no Missão 360 de hoje, você vai conhecer algumas histórias de pessoas que decidiram servir em diferentes lugares do mundo. O Serviço Voluntário Adventista é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que auxilia pessoas a se envolverem com o voluntariado em várias partes do mundo. O pastor Elbert Kuhn está à frente desse projeto, que tem o objetivo de apoiar a Igreja a compartilhar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. O serviço voluntário
ele une as necessidades que nós temos em diferentes lugares do mundo com essa criatividade, essa paixão, esse desejo do jovem de fazer a diferença. Nós somos essa ponte que une o jovem, o seu sonho de missão, o sonho de ir, e lugares ao redor do mundo que têm necessidade de pessoas qualificadas para dar atendimento, para dar sequência nos projetos, e nós fazemos então a conexão do jovem com as necessidades que temos ao redor do mundo. Muito interessante, você comentou sobre essa conexão. Qual que é a importância dessa conexão para que os jovens possam conseguir ir para a missão, essa parte de organização, né? Porque muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? Quais são os passos necessários para que eles consigam chegar na missão? Qual que é a importância disso? Exato, e o Serviço Voluntário Adventista também se preocupa não só com essa alegria do jovem em servir, mas em capacitar esse jovem para servir. Porque muitas vezes a gente sai de um contexto cristão, de um contexto onde você tem hábitos, costumes particulares, e você vai para um lugar totalmente diferente. Então, o Departamento de Voluntários da Igreja, ele trabalha na capacitação deste jovem, e hoje a gente tem procurado fazer de uma forma assim bem específica. Regiões do mundo onde a predominância é islâmica. Então nós ajudamos esse jovem a como se relacionar com um muçulmano, a como entender a cosmovisão dessa pessoa, os valores que eles têm como família, como sociedade, para que de forma mais clara, mais, eu diria, eficiente, você possa comunicar, primeiro, a esperança, segundo, ajudar as necessidades que as pessoas têm, e depois, claro, de uma forma que seja possível, também compartilhar um pouco daquilo que nós temos como crença, como esperança de um Deus que nos ama e tem uma mensagem especial para nós. Diversas pessoas já foram auxiliadas pelo Serviço Voluntário Adventista. Uma delas é a Stephanie, uma paraguaia que teve a oportunidade de viver de missão no Oriente Médio. Stephanie, de que forma o Serviço Voluntário Adventista te ajudou na missão? O Serviço Voluntário Adventista, ele me ajudou me ensinando, me dando a oportunidade de aprender um novo idioma e dessa maneira ter a oportunidade de servir em um país onde eu usaria esse idioma que a SVA me ajudou a adquirir, né, a aprender. Então, a SVA me deu essa oportunidade de adquirir o idioma, porque agora eu ia servir ensinando esse idioma. Como foi a sua última missão? A minha última missão foi no Egito. Eu fui destinada para ser professora de crianças e ensinar o inglês para elas, mas também participei da escola de idiomas que tinha na instituição onde eu trabalhei. O nosso trabalho e o fruto dele é o coração dessas pessoas. A gente entrou numa cultura muito difícil, como todos de vocês já sabem. O muçulmano ele é bem fechado e a gente, através do idioma e da ajuda que dávamos para eles com isso, conseguíamos entrar nas casas deles. E, obviamente, através das comparações com a nossa vida e a vida deles, a gente conseguia compartilhar um pouco do amor de Deus. E para a Stephanie, a missão também lhe trouxe outra oportunidade especial, a de conhecer seu marido. Eu conheci o meu esposo lá. A gente serviu na mesma instituição, eu cheguei depois dele. Ele estava servindo na Junior Academy. Quando ele saiu, foi para outra missão, que foi num país vizinho, no Líbano. Eu cheguei no Egito, na mesma instituição onde ele trabalhava. Nesse lugar, todos conheciam ele e já falavam muito dele. Então, na minha concepção dele, eu já conhecia, mas não pessoalmente. A gente começou a conversar um pouco mais sobre propósito. E foi aí onde a gente começou a se unir. Por quê? Porque a gente acredita muito que Deus une propósitos. Os dois tínhamos o intuito de servir, os dois conhecíamos a cultura local, então ele me ajudou muito a me desenvolver no meu trabalho, na sociedade, no local onde eu estava, porque eu tinha muitas dificuldades ainda de entender como agir com eles, e ele foi uma peça fundamental para me ajudar a desenvolver meu trabalho bem ali, no lugar onde eu estava. Da mesma forma que a Stephanie, o Rodrigo também aceitou o chamado de Deus para a missão. Ele serviu como psicólogo na ADRA Araguaia. E para o Rodrigo, esse serviço voluntário foi possível por meio da ajuda de Aline Piologro, diretora do Instituto de Missão no Centro-Oeste do Brasil. Sempre foi meu chamado. Desde criança eu tive o desejo de servir a Deus. Eu queria fazer faculdade de teologia, mas eu fiz psicologia. Então eu aceitei o chamado porque sempre foi o meu desejo. Conta pra gente algo que te marcou nesse evento.
em Adraraguaia, teve um dia que a gente foi para a Ilha do Bananal, para a igreja, com Leandro e Rafa, que são meus chefes. E a gente, quando entrou dentro da igreja, a gente só viu crianças. E isso é bom, né? Mas como eu moro em cidade grande, 11 milhões de habitantes, em Lima, Peru, às vezes a gente para pensar em cidades grandes que a gente fica preocupado ou triste por coisas muito simples. E ao conhecer a realidade da aldeia e das dificuldades que eles têm, ao ver essas crianças sentadas, eu me senti muito feliz e triste pelas pessoas que estão nas grandes cidades e feliz por aquelas pequenas crianças que ainda assim, com dificuldades, problemas, louvavam a Deus. E o pastor Elbert Kuhn, que lidera o serviço voluntário adventista, também vem observando de perto várias vidas sendo transformadas por meio deste programa. Veja, toda semana quando a gente viaja, a gente escuta e vê diferentes histórias. Uma que é bem recente e foi muito especial para mim foi a história do Júlio. O Júlio é um jovem do estado do Paraná que buscava o seu espaço no mundo, buscava se conhecer e buscava saber qual era o plano desse Deus que controla as coisas. E em 2021, ele vai para o Iraque, num projeto específico, num campo de refugiados, com uma organização que a igreja tem, que é o Adventist Health. E eles ajudam essa comunidade e no voo de volta, o Júlio me contou na semana passada, quando eu encontrei com ele, ele dizia: pastor, no meu voo de retorno eu chorava, porque eu havia encontrado aquilo que há anos eu estava buscando, o desejo que eu tinha de colocar a minha vida, meus talentos, o meu tempo a serviço das pessoas. Hoje, o Júlio trabalha no Iraque, na região do Kurdistão, num centro de refugiados. O que o Júlio faz lá? O Júlio acompanha essas crianças refugiadas, eles têm um clube de desbravadores, eles ensinam valores. Muitas destas crianças cresceram, se tornaram adolescentes, sendo acompanhadas por esse grupo de voluntários, e hoje alguns deles já estão na universidade e são os maiores apoiadores dos projetos feitos pelo Júlio e pelos demais voluntários que estão lá. E uma coisa que me chamou muito a atenção, parte da equipe que estava conosco lá no Iraque foi até Bagdá. Eu tive que retornar para estar aqui no Brasil nesses encontros nossos, mas em Bagdá eles encontraram o primeiro-ministro que disse: eu já escutei dos projetos que vocês estão fazendo no Kurdistão e eu gostaria de abrir as portas aqui em Bagdá para que vocês também pudessem fazer estes projetos para os nossos jovens aqui em Bagdá. E ele ainda disse mais: se tudo der certo, em algum momento nós vamos também reabrir a igreja que está há tanto tempo fechada. Então, veja o alcance de um jovem que teve no coração o desejo de fazer algo diferente daquilo que nós fazemos no dia a dia. Sabemos, Silvio, que nem todos têm a oportunidade de sair e ir para o Iraque, mas nós temos a oportunidade de fazermos alguma coisa onde nós estamos. O Júlio teve a oportunidade de ir, mas o nosso objetivo é que todos os jovens que passam pelo serviço voluntário, que passam por nossos encontros, pelas escolas de missão, todos eles possam fazer a diferença em algum local e em algum momento. Uns vão para muito longe, outros podem fazer aonde estão alguma diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as outras coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas. Perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis e que, em grande parte, são bem similares. Em termos gerais, uma cultura pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, a maneira de comer, divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta. E, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa.
Não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, uma cultura pura e inocente no nosso planeta. A cultura de cada povo, cada sociedade, reflete de uma forma ou outra a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura. Ou seja, há uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no ser humano, mas infelizmente também há coisas ruins, pecaminosas, que surgiram como resultado da depravação e corrupção do coração humano com a entrada do pecado em nosso planeta. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que refletem nas mesmas áreas que eu mencionei há pouco, na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas da sociedade, nos aspectos éticos e, obviamente, também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão ali inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições? Ou tentar transformá-la por completo? Foram as razões utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países, por exemplo, como o Brasil, que possui uma cultura, ou na realidade diversas, num país com dimensões continentais, a cultura é tão variada, distinta e cativante que o desafio missional aparentemente é ainda maior. Por um lado, quando nós levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura. Por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana em todos os lugares. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina um mundo caído em termos negativos, nós precisamos admitir que existem coisas boas que em qualquer sociedade ali existem em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus, principalmente porque esse mesmo Deus ainda age na humanidade através da sua presença, através da sua graça, através do seu amor. Deus concede a todos, aqueles que são cristãos e a não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade, talentos naturais que, de uma forma ou outra, são visíveis através da cultura humana. Na palavra de Deus nós encontramos diversos aspectos culturais. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, ele participou de uma festa de casamento. Nós encontramos esse relato lá em João no capítulo 2. Mas a grande questão sempre foi, onde fica o limite? Até que ponto, como cristãos, nós devemos nos amoldar à cultura deste mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em um contexto histórico, em um contexto cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu. Ele se comportou dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da sua cultura. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente esse. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia também afirma, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo manchado pelo pecado, você e eu somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós ouvimos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Extraordinário, não? Nunca se esqueça. Aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como regra de padrão, como uma regra de prática para cumprir a missão
que Ele nos concedeu. E então, o que você está esperando? Desde sexta-feira da semana passada, colaboradores da Rede Novo Tempo estão na comunidade Nova Jerusalém, em Manaus, no estado do Amazonas. Por lá, eles têm distribuído alimentos, roupas, brincado com as crianças da comunidade, além de realizar visitas missionárias, evangelismo e reformas. Quem está lá e acompanhou tudo de perto, mas não como repórter, e sim como missionária, é a Soane Andrade. Boa noite, Soane. Feliz sábado. Boa noite, Darcy. Feliz sábado para você aí no estúdio e feliz sábado também para você que está em casa acompanhando a Revista Novo Tempo. Olha, a gente está vivendo um momento muito especial aqui, os colaboradores da TV, rádio e web, que é a missão Salva Vidas Amazônia, em parceria com o Instituto de Missões Noroeste, que fica aqui no Amazonas. Então, se você acompanhou a revista essa semana, já passei por aqui na segunda, conversando com o William, líder do nosso núcleo de missões Novo Tempo. Passei aqui também ontem com 2 funcionárias falando da emoção de participar dessa missão. E hoje eu quero trazer um apanhado e também tem um convidado especial. Mas antes disso, quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa casa. Aqui é o nosso barco, cerca de 32 pessoas ficam aqui, dormem, se alimentam, tomam banho. Essa é a nossa casa especial. A gente dorme em rede, mas é tudo muito gostoso. Aqui, o caminho onde o pessoal chega até o evangelismo, as crianças também ficam logo ali. E aqui eu estou em frente à nossa igreja querida, Igreja Adventista aqui da comunidade Nova Jerusalém, onde todas as noites a gente se reúne para falar do amor de Jesus, abraçar essas famílias aqui e poder ser Cristo para elas. Olha, quero falar para vocês aqui o que já aconteceu nessa semana. Nós fizemos uma feira de saúde logo no domingo, com mais de 60 atendimentos. Também foram mais de 500 blocos feitos para a construção de uma salinha para as crianças, que vai ficar logo atrás da igreja. Nós distribuímos 50 cestas básicas, fizemos reparo numa caixa d'água, um momento muito importante para a saúde da comunidade, e também auxiliamos em algumas reformas de famílias muito carentes. Mas não teve só isso, teve um presente especial de Deus nesta missão. Quem vai falar para a gente sobre isso hoje é o meu convidado, que é o pastor Josias, é o nosso diretor financeiro da Rede Novo Tempo. Pastor, obrigado por estar com a gente aqui. E eu já queria começar perguntando para você, qual o principal ou quais os principais desafios que você, o nosso grupo, você acha que a gente enfrentou aqui, pastor? Olá, Soane. Olá, amigos que acompanham nós na Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom, Soane, realmente nós planejamos uma missão como essa, com mais de 30 colaboradores ao Novo Tempo, sempre é um desafio. Desafio do que nós vamos encontrar no nosso destino, porque realmente são culturas diferentes, são desafios diferentes, dormir em rede, dormir todo mundo junto no mesmo ambiente, em redes, a alimentação, o clima, mas isso aí tudo ficou de lado quando nós chegamos aqui e vimos a bênção que é nós podemos estarmos juntos com as pessoas. Lá no Novo Tempo a gente vive a missão todo dia, mas aqui a gente está no meio, no núcleo da missão, vivendo com as pessoas, atingindo as pessoas, ouvindo as pessoas. Então realmente, os desafios eles foram pequenos diante das bênçãos que nós temos alcançado aqui. É verdade, pastor. Então a gente já quer deixar esse gostinho da missão para você também, tá bom? Mas por último, eu falei que a gente teve um plus especial nessa missão. Pastor, conta pra gente o presente que Deus nos deu nesta missão aqui na comunidade Nova Jerusalém. Então, a gente fez vários trabalhos sociais, de reformas de casas, da igreja, com cestas básicas, mas nós sempre oramos nos nossos cultos lá no barco, oramos aqui depois do programa do Evangelismo à noite, para que Deus tocasse o coração das pessoas, para que Deus toque o coração das pessoas, para aceitarem o amor dele que nós falamos aqui todo dia. E nós tivemos, nessa semana, a bênção de poder realizar o batismo aqui da Baby, carinhosamente chamada de Baby. Nós, depois de uma visita que fizemos ali, explicando um pouquinho mais do amor de Jesus, ela já conhecia um pouquinho do que é o trabalho da igreja aqui nessa comunidade, a Igreja Adventista nessa comunidade. E ela, então, depois de uma luta, ela aceitou o apelo e ela entregou a sua vida através da cerimônia, que é uma cerimônia muito linda, a cerimônia do batismo. Nós entramos aqui no Rio Negro, num braço do Rio Negro, e fizemos aí o batismo da Baby, para a honra e glória de Deus. O coração do pastor missionário está batendo mais forte. Com certeza, com certeza. Foi a cereja do bolo dessa missão. Obrigada.
Obrigado, pastor. É isso, gente. Passamos por aqui para poder realmente impactar essas pessoas, mas nós fomos mais impactados ainda. Se você quer conhecer como funciona a missão Salva Vidas Amazônia, acesse @Missões Noroeste e participe também. A gente fica por aqui com o louvor ao nosso Deus para realizar o nosso evangelismo e fique com Deus, vocês aí no estúdio. Boa noite para você também, Darcy. Boa noite, Sônia. Que Deus continue usando tremendamente vocês por aí. Eu estou impactada aqui, cheia de vontade de estar na missão junto com vocês. E é isso, como você viu, essas ações fazem parte do núcleo de missões da Novo Tempo. Aqui a gente fala de esperança, mas a gente busca levar isso até você de forma prática e missionária também. O Hospital Adventista do Pênfigo está completando 75 anos e são muitos os motivos para celebrar. Desde a sua fundação, o hospital tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Confira agora um pouquinho dessa história e dos eventos que marcaram as comemorações. Em 1949, nascia aqui em Campo Grande o Hospital Mato Grossense do Pênfigo. A história começa com a jornada do pastor Alfredo Barbosa, que procurava desesperadamente a cura para a doença do pênfigo foliáceo, da qual sua esposa fora acometida. O pastor Barbosa ficou sabendo de uma pomada feita por um farmacêutico argentino de nome Isidoro Jamar. Foi indicado que existia essa pessoa em Sidrolândia que tinha desenvolvido uma pomada experimental, empírica. E aí ele obteve essa pomada, com isso daí ele iniciou o tratamento. O tratamento não era apenas a pomada, né? Existia a questão da hidroterapia, existia os cuidados com a questão nutricional, porque o paciente de pênfigo ele perde muita pele, perde muitos nutrientes, então ele vai emagrecendo e perdendo a vitalidade, a capacidade muscular, porque o organismo vai se alimentando dele mesmo para tentar fazer frente a esse desafio. Então esse conjunto de coisas fez com que a esposa do pastor Alfredo, Dona Áurea, obtivesse uma melhora substancial e ficasse com a sua doença controlada. 7 décadas depois, e mesmo com o avanço da ciência, o pênfigo foliáceo ainda é uma doença autoimune incurável. O hospital, que leva o seu nome, tornou-se referência no Brasil e no mundo inteiro no tratamento da moléstia. Ainda hoje, centenas de pessoas procuram a instituição em busca de alívio. O Sr. Otávio de Meira, de 59 anos, é um produtor rural do município de Borrazópolis, no Paraná. 60 dias atrás, ele deu entrada aqui no AP com um caso grave de pênfigo. Hoje, com 95% do corpo restaurado, ele expressa a gratidão. Eu agradeço a Deus todo dia, né? Que eu vim aqui. Senão, não tinha aguentado. Vou deixar a família também aqui junto aqui, vou deixar. Mas sempre, se Deus quiser, eu vou estar vindo aqui. Né? Sempre está passando aqui. Para celebrar os 75 anos de existência, o hospital promoveu um final de semana de festa. Na sexta e no sábado, um congresso para profissionais da área da saúde, com o tema Um Chamado para Servir, ressaltou a necessidade de missionários. O pastor Stanley Arco, líder da Igreja Adventista para a América do Sul, esteve presente e falou aos participantes. Hoje nós temos a necessidade de mandar para o mundo, porque nós temos um desafio de enviar missionários para o mundo, 50 missionários para os próximos 5 anos, 2025 a 2029. Além disso, em cada ano, jovens que estejam dispostos a entregar como voluntários 1 ano de sua vida. E nós vamos precisar, para esses 5 anos, 500 jovens com o idioma, com disposição de trabalhar. Este é um pouquinho daquilo que a gente pode fazer para o mundo, agradecendo o que nós recebemos no passado, aqui na América do Sul. No domingo foi a vez da 5ª edição da Corrida Vida e Saúde. 1.500 pessoas, entre adultos e crianças, marcaram presença no evento. Giovana Trevilato, de 8 anos, contou como foi sua experiência. Eu participei da 4ª corrida quando eu tinha uns 5 para 6. Quando foi dar a largada, eu fiquei sem ar. Dessa vez eu me alonguei e deu tudo certo. O diretor-geral do AP, Everton Martin, comemorou o resultado. Dessa vez estamos aqui com 1.500 corredores e uma grande bênção poder estar aqui mostrando sobre o nosso pilar, que é o exercício físico. E isso traz aí também grande alegria em podermos promover essa 5ª Corrida Vida e Saúde.
Mais um intervalo e na volta você vai ver. A Educação Adventista no sul do Paraná incentiva descarte correto de lixo eletrônico. E vamos ver juntos mais um episódio do quadro Causos de Missão. A Rebeca Ricarte vai contar a história da Maísa, que prega a palavra de Deus desde os 8 anos e ajudou a batizar mais de 20 pessoas. Então, fique com a gente, a revista volta já. Todas as sextas-feiras eu tenho o prazer de receber aqui no programa o Wagner Cantore. Você conhece ele aqui da tela da TV Novo Tempo, mas desde o ano passado o Wagner apresenta um podcast Hope Hour. O Hope Hour fica disponível toda semana no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito, com conversas super interessantes sobre a vida cristã. E eu, inclusive, já participei e é muito legal. Bom, eu vou deixar agora o Wagner contar sobre o que é o episódio desta semana, tá bom? Oi, Wagner, boa noite, feliz sábado para você. Oi, Darcy, feliz sábado para você aí que está acompanhando Revista Novo Tempo, né? Ficando bem inteirado das principais boas notícias nessa sexta-feira. Eu tô aqui para falar do Hope Hour. O Hope Hour é o podcast oficial da Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente teve Dia dos Namorados aí essa semana e fizemos um episódio mais que sensacional sobre Dia dos Namorados. A Carol Félix, que você conhece de uma época aí do Entre Família, estava aqui co-apresentando o Hope Hour junto comigo, e o casal, a Fabiana e o Rodrigo Bertotti. Dá uma olhada na nossa conversa. Tem alguns princípios, por exemplo, família dele ou dela. Como é a família? É estruturada? Como que o pai trata a mãe? Como que a mãe trata o pai? Como ele trata os pais? Isso é importante porque você vai receber esse tipo de tratamento lá na frente. Como a pessoa lida com a frustração? Exato. Quando é contrariado? E outra coisa, é trabalhador? Não precisa ter dinheiro, pode ser pobre. Nós mesmos mudamos a nossa vida, não sei quantos 1000%. A gente dividiu o miojo, amor. A gente dividiu o miojo, que isso fique bem claro para a posteridade. Não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro, mas é trabalhador, é honesto e vai atrás, é estudioso, porque neste mundo que a gente tá de long life learning, que não é fazer uma faculdade, não é fazer um cursinho, é estudar every day, é todo dia estudando. Ele estuda, ele busca conhecimento, ele está se melhorando a cada dia, porque se tiver esses princípios na vida da pessoa, se eu tiver o princípio de me melhorar, quando ela reclama alguma coisa de mim, eu vou querer me melhorar. Você sabe que o Hope Hour não é um programa que se acompanha na televisão, né? É um podcast onde você encontra na internet. Então, estamos em todas as plataformas de áudio, também no YouTube. Hope Hour NT, você pode achar a gente lá, no NT Play. E você pode seguir a gente no Instagram, que você fica sempre sabendo de tudo que vai acontecer no Hope Hour, onde assistir, @HopeHourNT. Procura a gente lá no Instagram. Tá bom? Antes de eu ir, deixa eu só deixar a dica excelente para o seu final de semana. Acesse a nossa plataforma NT Play, ntplay.com. Lá você encontra todos os programas da TV, a Rádio Novo Tempo e também produtos exclusivos, originais da internet. Eu tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo fantástico para assistir com a sua família. ntplay.com, tá bom? Estamos esperando por você lá e também no Hope Hour. Um abraço e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Wagner. Obrigada. E agora eu vou chamar o pastor Williams Costa Júnior, direto dos Estados Unidos, para contar as novidades do programa ANN de amanhã. Olá, pastor. Olá, Darcy, queridos amigos e amigas do Revista Novo Tempo. Veja agora ações da Igreja Adventista ao redor do mundo. ADRA responde a crises globais, trazendo alívio à fome na Zâmbia e ajuda as vítimas do vulcão na Indonésia. Voluntários canadenses ajudam a construir sanatório na selva peruana. Campanha de saúde da Rádio Mundial Adventista transforma 10 mil vidas na Papua Nova Guiné. Esses são testemunhos da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Para saber mais, acompanhe o nosso programa semanal completo todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Deus te abençoe também, pastor. Um abraço. O secador de cabelo parou de funcionar,
A televisão que não liga mais, o celular antigo, o que você costuma fazer com seus aparelhos elétricos e eletrônicos sem utilidade? Na maioria das vezes, esses produtos ficam esquecidos em algum canto ali da nossa casa. Ou, na pior das hipóteses, vão parar no lixo comum. E, infelizmente, o descarte correto ainda não é um hábito da maioria dos brasileiros. No sul do Paraná, a Rede de Educação Adventista aproveitou a Semana do Meio Ambiente para conscientizar alunos e comunidade sobre a forma correta de descartar o lixo eletrônico. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de maior produtor de lixo eletrônico. O assunto virou pauta da Semana do Meio Ambiente na Rede Educacional Adventista do Sul do Paraná. Além das discussões sobre o tema em sala de aula, ao todo, 6 unidades de ensino se tornaram pontos de coleta desses materiais. Diante do contexto ambiental que nós estamos vivendo hoje, nós entendemos que essa é uma pauta urgente para a sala de aula, porque o nosso papel como escola é formar cidadãos responsáveis. A iniciativa foi realizada em parceria com uma empresa especializada na logística e manufatura desses produtos. O descarte correto do lixo eletrônico garante que esses materiais sejam desmontados e aquilo que ainda é bom pode ser usado na produção de novos produtos, garantindo que o meio ambiente seja preservado e que também sejam preservados os recursos naturais. Então a gente tem vários setores na empresa que separam as placas, o alumínio, o ferro, o vidro e entre outros materiais. Eles vão para uma usina, os materiais que não têm o reaproveito, eles vão para uma usina. Depois que eles vão para a usina, eles são confinados e são reaproveitados. Os componentes que ainda podem ser reaproveitados são vendidos para empresas, ou seja, tudo volta para a indústria como matéria-prima. É a logística reversa. Além disso, parte dos itens ainda pode ser reutilizada em outras atividades, como aulas de robótica, por exemplo. A Oficina Maker trabalha com robótica sustentável, então a gente trabalha com reutilização de materiais recicláveis, de componentes eletrônicos também. Então, por exemplo, a gente tem aqui LEDs, então às vezes dentro de um componente tem algum lixo eletrônico, tem um LEDzinho lá que ainda tá bom, tá funcionando. Então a gente pode reaproveitar um LED, por exemplo, para outros projetos, como labirinto elétrico, enfim, qualquer outro projeto que o aluno vai aprender a parte de circuitos elétricos, vai aprender a parte de robótica sustentável e vai também adquirir novas habilidades. Lucas é o idealizador da Oficina Maker, que ensina robótica. Ele atua como professor da educação adventista e como voluntário do Instituto Cooper, mantido pela empresa responsável por recolher os materiais do drive-thru. Parte do lucro arrecadado na reciclagem do resíduo eletrônico será revertido para a iniciativa social em que ele atua. Cada 1 quilo de lixo, ele vai produzir R$ 1,30 em recursos para atender crianças que estão em situação vulnerável. A ideia do Instituto é colocar esses adolescentes para encaminhar para o primeiro emprego, né? Então a gente tem parceria com uma RH grande de Curitiba que está encaminhando esses adolescentes para o primeiro emprego. Unir responsabilidade ambiental com inclusão social motivou participantes a trazerem os elétricos que estavam parados em casa. Bom, eu trouxe aqui um secador de cabelo da esposa, que já está uns 2 meses queimado, e eu trouxe porque esse projeto tem uma finalidade. Tem uma finalidade para ajudar, é uma ONG, então por isso eu trouxe o secador e trouxe também um monitor que estava lá em casa ocioso, então não descartei na reciclagem, porque eu trouxe para esse projeto que tem um objetivo. Ficou lá em casa porque não tinha um ambiente adequado para descartar, né? Porque é um lixo que demora muitos anos para se decompor, na verdade não se decompõe, né? E é por isso que a gente trouxe aqui para o Colégio Adventista. Todas as sextas-feiras de junho, em alusão ao mês do evangelismo feminino, estamos com uma série super especial de testemunhos de mulheres aqui no Revista. No episódio de hoje, vamos conhecer a história da Maísa, uma adolescente de Pernambuco que tem protagonizado seu ministério de uma forma inspiradora. Acompanhe agora mais um cordel de causos de missão com a Rebeca Ricarte. E jovem lá quer saber de igreja, minha gente? Ah, pois aqui essa história é diferente. Tá duvidando por um acaso? Pois espere só eu lhe contar esse caos. Bora ligeirinho, é pra Caruaru, princesinha do Agreste. Pense numa terra bonita desse meu Nordeste. E nem é pelos mandacaru, aflorando lindo toda a vida, mas pelas histórias de fé que esse solo abriga. A dona do caos de hoje
é uma flor mais linda que só. Dessas que dá orgulho mesmo pra pai, mãe, tio e vó. Maísa, os seus 15 aninhos ainda está a debutar. Mas a sua força é de quem já entendeu que precisa caminhar. Isso porque a menina aprendeu tudo foi muito cedo. Com 8 aninhos, já se levantava para pregar e sem medo. Graças ao bom Deus, essa intrepidez e valentia só tem aumentado, mais e mais a cada dia. Como toda adolescente que quer ter futuro, Maísa tem uma rotina puxada de estudo. Mas o que tu acha que vem em primeiro lugar? Ela não é boba nem nada, sabe em quem confiar. Por isso, há 3 anos, Maísa decidiu virar evangelista, pregando onde quer que for a mensagem adventista. E quem olha para essa menina no púlpito a pregar, nem consegue imaginar quantas vidas ela pôde alcançar. Antes de começar o evangelismo, Maísa acompanha as visitas do distrito. A Bíblia é a chave e o espírito de profecia é o seu aliado na preparação diária contra o mal e o pecado. 20 pessoas entregues a Jesus através das suas mãos. O resultado das digitais que marcam o seu coração. Ela entende que foi salva para salvar e que Deus usa poderosamente sem a idade a enxergar. Essa menina tão novinha tem identidade missionária. Não se importa com o que vão pensar porque é visionária. Agora, se me permite, volto a te perguntar. Tu acha mesmo que jovem não quer saber de igreja? Ou é o nosso olho que impede que ele seja? Boa reflexão. E agora é a hora da sua boa notícia por aqui. Conta pra gente, eu mostro aqui na tela para todo o Brasil. Marta, de Capão Bonito, São Paulo. Boa noite, Darcy. Esta quinta-feira foi dia do meu filho Renan comemorar a chegada dos seus 17 aninhos. Ele foi batizado no dia 25 de maio e foi muito emocionante. Um beijo para ele, parabéns, Deus abençoe a toda a família, viu? Um abraço a vocês. Bom, gente, daqui a pouquinho tem mais interação, tá bom? Último intervalo e a seguir você vai ver como foi a estreia do Adoradores 5, que já está disponível no canal do YouTube da gravadora Novo Tempo. E aqui no Revista a gente te conta tudo sobre esse projeto, tá bom? Eu volto já. Já de volta, o Revista Novo Tempo, e eu quero te falar agora sobre o projeto Educação Solidária, que oferece aulas de inglês e música em Salvador por um preço bem acessível, apenas para manter tudo funcionando. E sabe por quê? Os líderes acreditam que oferecer conhecimento é uma maneira de preparar pessoas para a missão em todo o mundo. São mais de 115 alunos, alguns não são cristãos, e vão até a igreja apenas para aprender. E claro, são muitas histórias emocionantes. Você vai acompanhar todas elas no Fé em Ação desta semana. Oi, Bárbara, boa noite! Oi, Darcy, boa noite para você e para todos os nossos amigos que acompanham o Revista Novo Tempo. E quem assiste ao Revista também fica por dentro do Fé em Ação, hein? Neste sábado você vai conhecer comigo o projeto Music Life and English, que acontece em Salvador e leva aulas de música em inglês, não apenas para o crescimento profissional dos alunos, mas também como um instrumento para a missão. Sérgio recebe no estúdio a Monique e a Edeltânia, que vão mostrar como é possível montar um projeto como esse, aí mesmo, onde você está. Com o objetivo justamente de replicar em outras igrejas ou em outras comunidades, a gente criou os POPs, que a gente chama de procedimentos operacionais padrão. A aceitação na igreja foi imediata. André Aurel, sempre atualizado, nos mostra as novidades da fé. Um programa inspirador te espera. E sábado às 9h30 da noite, a gente se encontra no Fé em Ação. Um grupo de apenas 6 mulheres confeccionou o total de 1.000 toucas para serem doadas a pacientes em tratamento oncológico. As voluntárias levaram 6 meses para produzir os gorros e foram de madrugada entregar a quem chegava do interior de ônibus para tratar o câncer em um hospital de Curitiba. Olha só. Novelos de lã, agulhas, pontos e mais pontos. O crochê é acompanhado de muita conversa. Assim são as tardes de quarta-feira, quando essas mulheres se reúnem para crochetar. Mas a atividade dessas senhoras não se resume ao encontro de amigas. Elas têm uma missão. O projeto Touca Solidária existe há 5 anos, quando as irmãs da Igreja Adventista de Santa Teresa, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, começaram a confeccionar os gorros. O objetivo era doar para pessoas em tratamento oncológico. No primeiro ano foram 50 toucas.
E neste ano, 6 voluntárias fizeram 20 vezes mais. Alcançaram a marca de 1.000 peças. Tudo ficou pronto em 6 meses. Com as toucas embaladas, começa a segunda etapa. Com a ajuda de homens na logística e carregamento, elas partem de madrugada até o Hospital Erasto Gertner, na capital, que recebe pessoas de todo o estado para tratamento contra o câncer. São 5 horas da manhã, horário em que os voluntários chegam aqui em frente à portaria do hospital para começar a entregar os kits, que tem essa touca e também o livro O Grande Conflito, o livro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia para este ano. Nós fazemos o crochê em casa e quando chega a data marcada, a gente junta um montante e a gente vem entregar aqui no hospital. O projeto conta com doadores da comunidade local e do Brasil todo, que enviam recursos financeiros ou os próprios materiais para a confecção das toucas. A iniciativa atraiu amigas da comunidade. Essas irmãs têm um bom relacionamento com a comunidade ali em Colombo e algumas pessoas não adventistas acharam legal e se agregaram, se juntaram realmente a essas líderes. Ivete é a recordista. Sozinha, ela fez mais de 380 toucas. Você vai construindo, você faz uma, você quer fazer mais uma. E quando você vê, você está fazendo em torno de 5, 6 toucas ao dia. E isso é muito gratificante, saber que você pode ajudar o próximo com um pouquinho do teu amor. Esse gesto leva amor a centenas de pessoas que chegam de ônibus para passar dias no hospital. Como a Dirce, que veio de reserva no interior do estado e viajou mais de 200 quilômetros. Então nós passamos a noite viajando, né? A noite inteira. Cheguei agora. Essa é a rotina dela há 5 anos, mas não deixa de sorrir. Pra gente é uma alegria, né? Eu já se vê sem cabelo, né? Tem que ser alguma coisa já, porque o que eu mais sofri foi sem cabelo. Aí touca, né? Você não era acostumado com touca, né? Tinha que usar touca. Né? E o livro, principalmente, né? O Grande Conflito, eu já tinha visto esse livro. Mais do que toucas e livros, a dedicação dessas voluntárias é uma forma de levar esperança, aquecendo as cabeças e os corações. Colportar, termo usado pela Igreja Adventista para a atividade de vender livros de porta em porta. Você vai conhecer agora a história de uma colportora guerreira de 60 anos, a dona Maria Lúcia. Amazonas, uma das regiões mais fascinantes do planeta. Situada no coração da floresta amazônica, o estado do Amazonas é um verdadeiro tesouro natural e cultural do Brasil. Terra de homens e mulheres que deixam o conforto de suas casas na capital amazonense para viver a experiência da missão, indo aos extremos do maior campo geográfico da América Latina, na Associação Central Amazonas. Nesta região, o Ministério de Publicações é marcado por vários períodos de campanhas durante o ano, sendo que 92% dos colportores residem em Manaus com seus familiares, porém desbravam em comunidades ribeirinhas e cidades do interior do estado, cumprindo a missão para toda a vida. Dos corajosos que amam viver ao extremo nesta região, conhecemos a Maria Lúcia. Eu trabalhava em casa de família, mas era muito difícil, então não tinha propósito de vida, eu não sabia para onde ir. Mas graças a Deus que Deus me alcançou, né, na Igreja Adventista, e aí eu conheci esse departamento, né, da colportagem. Eu sou uma missionária da página impressa. Eu tenho 59 anos, 13 anos de colportagem, né? Nunca tirei férias, sempre colportando. Depois que eu cheguei do Amazonas, que eu já colportei também lá em Manaus, aí eu fui para os municípios, né? O primeiro município foi Beruri, depois Anori, depois Novo Airão, depois Santo Antônio do Içá, depois Fonte Boa, Jutaí, e agora eu estou aqui em Codajás. E graças a Deus, em todos os lugares que eu já fui, nunca tive assim prejuízo, só lucro. Eu posso destacar algumas peculiaridades da irmã Maria Lúcia. Por exemplo, o desprendimento. Imagina só você deixar os seus familiares na capital, né, a sua comodidade, e sair desbravando
os interiores do Amazonas, enfrentando as adversidades, seja na chuva, seja no sol, na lama ou na poeira. Ela não mede esforços. Quando eu visito as pessoas nos seus lares, eu não olho o cifrão, mas sim o coração. Vejo elas como candidatas aos céus. A irmã Maria Lúcia, ela é responsável com as suas finanças. Hoje ela vende uma média de 20 coleções por mês. É uma pessoa que anda a segunda milha, que dá estudos bíblicos, que leva pessoas ao batismo. Enfim, é um exemplo de comportor. Hoje eu sou comportora que saí da minha casa para levar a mensagem no interior do Amazonas, enfrentando desafios, longe de casa, longe dos filhos, longe da família. E o meu maior sonho como comportora, que não penso em parar, é comportar por toda a vida, até que Jesus venha e eu entregue o prospecto para ele. Porque aqui no Amazonas nós levamos a mensagem ao extremo. Que linda, essa é uma missionária nata. No interior do estado de São Paulo, a Igreja Adventista juntou forças com a Prefeitura de Jaú para transformar a vida de diversas famílias, apresentando maneiras de como melhorar o ambiente familiar. Você sabe a importância da estrutura familiar saudável? Pensando nisso, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Jaú, em colaboração com a Igreja Adventista, desenvolveram um projeto Famílias Fortes, que luta pela prevenção de comportamentos prejudiciais na estrutura familiar. A ideia é fortalecer as famílias nos pilares essenciais: amor, limite, conhecer as regras, conhecer as consequências, preventivo contra a violência doméstica e familiar, preventivo contra o uso de álcool e droga para os adolescentes. E para que este projeto traga melhores resultados, o programa contou com o acompanhamento integral de diversos especialistas. Nós temos um grupo enorme de facilitadores, são psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, então com muita qualidade técnica também. Foi aplicado o programa dentro desse perfil, que eu falei, de profissionais que estiveram à frente. A gente vê a Famílias Fortes nesse sentido, como o nome mesmo diz, esse fortalecimento da parentalidade, dos vínculos. Eu achei que o projeto nos conectou mais como família, fez entender um pouquinho mais o lado de cada um, não só o lado pai e mãe, e também ver a importância da opinião do filho, que não é só por ser criança que ele não tem a opinião, pelo contrário, ele tem que ajudar também na formação dele mesmo, e do nosso papel como pai e mãe na sociedade. Além da família de Juliana, outras 65 famílias tiveram a oportunidade de concluir o programa Famílias Fortes, participando da cerimônia de certificação após 7 módulos de aprendizado. Nós tivemos uma reunião com o prefeito daqui da cidade e aí nessa reunião foram abertas várias portas para a gente ali. E ali, ao ela falar dos vários projetos que tinha, um desses projetos era o programa Famílias Fortes, que quando a gente viu a filosofia desse programa, a gente viu que ela se encaixava também com a nossa crença, com a nossa doutrina. Então nós aproveitamos essa oportunidade para a gente trazer esse programa para dentro da igreja e assim abençoar não só as famílias adventistas, mas as famílias também de toda a nossa comunidade, de toda a redondeza. Então a gente teve ali uma grande mobilização dos irmãos para que eles convidassem familiares, amigos, vizinhos, todos eles se uniram para trazer o máximo de pessoas e participarem desse programa. A Igreja Adventista está disposta a abrir as suas portas para o poder público, para toda vez que eles quiserem fazer algum tipo de trabalho como esse, que está ali de acordo com as nossas doutrinas, com aquilo que nós acreditamos. Aqui na cidade de Jaú, as portas da igreja estão abertas. Estamos aqui para ser relevante na nossa cidade, para abençoar a nossa comunidade. Digo que a gente precisa viver parcerias que transformam vidas de pessoas. Sempre, claro, olhando que o Estado é laico, mas as nossas atitudes, as nossas parcerias precisam abraçar todos que querem colaborar para o bem, para a transformação da vida das pessoas, sobretudo a família. Hoje vamos conhecer a história do Laci, um funcionário público, empresário e voluntário dedicado, que encontrou na solidariedade e na fé um caminho para transformar vidas. A reportagem é da Thaís Orlovic. Laci Caldas nasceu em Cametá e na adolescência veio para Porto de Mós. É comerciante e funcionário público.
Casado, pai dedicado, está sempre acompanhado pela família. Juntos, formam uma equipe inseparável em suas atividades diárias. Bem envolvido na igreja, Laci também é coordenador de interessados do Novo Tempo, contribuindo significativamente para a comunidade. Além disso, toda semana, Laci dedica 1 hora para um programa de rádio local, em que compartilha mensagens de esperança e recebe o carinho de ouvintes de diversas comunidades ribeirinhas. Ser coordenador está conectado, posso dizer assim, com o programa Novo Tempo, porque através do programa Novo Tempo, a gente não tem a ideia, né, de quão longe chega, porque aqui nós temos o aplicativo da Rádio Porto FM, que o pessoal acompanha do Espírito Santo, São Paulo, né, Goiânia, né, Santarém. Então isso aí para nós é um motivo de muita alegria e é gratificante em saber que pessoas em lugares que um pastor não vai, e a mensagem através das ondas do rádio, através do aplicativo, também alcança essas pessoas. Através da interação com os seus ouvintes, Laci passou a visitar essas comunidades. Para ampliar seu alcance, Laci investiu na compra de uma lancha, batizada de Missão nas Águas. Junto com sua família e até o periquito de estimação, ele leva esperança e recursos essenciais para quem mais precisa. Esse projeto existe há 2 anos. Esse projeto é um projeto que nos ajuda muito. Em primeiro lugar, a gente faz amizade com as pessoas. Desde quando começou o projeto Missão nas Águas, mais de 15 almas já entregaram a sua vida a Cristo. Então isso aí, diante do sacrifício que a gente faz, porque às vezes quando a gente faz algumas postagens, as pessoas veem só o lado bom, mas nós enfrentamos tempestades, maresia, e às vezes a gente fica com medo até de afundar, porque a Expresso aqui é pequena e as ondas são muito grandes. Mas Deus tem nos protegido e nos ajudado. Laci também dedica 40% de sua renda para a fidelidade à sua fé, 10% em dízimo, 10% em pacto e 20% em oferta-sacrifício, em gratidão a Deus, demonstrando um compromisso profundo com seus valores espirituais. A história de Laci é um exemplo inspirador de como a fé e a solidariedade podem transformar vidas. Sua dedicação e amor ao próximo são um farol de esperança para todos nós. Assim como o irmão Laci, que é um ancião comprometido com a causa de Deus, e aqui em Porto de Mós é uma cidade com quase 45 mil habitantes, e tem aí muitos ribeirinhos que moram em lugar bem longínquo, essas pessoas precisam ser atendidas através do estudo da Bíblia, tirar algumas dúvidas. Então, o nosso apelo que nós temos feito é que Deus possa levantar mais pessoas, para que nós possamos fazer um grande exército para atender essas pessoas, suas necessidades espirituais, através do estudo da Bíblia, e ver milhares de pessoas tendo as vidas transformadas pelo poder da Palavra de Deus e pelo poder do batismo do Espírito Santo. Amém. Você que acompanha a TV Novo Tempo e as músicas que são tocadas na nossa programação deve conhecer os Adoradores. A mais nova edição do projeto apresenta cenários diversos e histórias inspiradoras, explorando a essência da adoração a Deus. Confira agora como foi a estreia do Adoradores 5 aqui na Novo Tempo. Você com certeza lembra desta canção. E também dessa. Essa aqui também. E não podia faltar. Músicas que tocaram os corações. O Adoradores chega em sua 5ª edição e o lançamento desse projeto foi apresentado na TV Novo Tempo, com a presença de todos os que colaboraram com a produção do novo Adoradores. Ao longo do tempo, a tecnologia vem se avançando.
E o pessoal aqui da Novo Tempo, da produção, tem usado muito dessa tecnologia, tem abusado, e isso é muito bacana, porque a gente vê um nível de qualidade cada vez maior. Então essa é a minha expectativa. Ele tem uma pegada um pouquinho mais teológica e educativa, então não é só música, tem conteúdo. A gente tentou diversificar as locações e os lugares, são 5 cultos interligados. Então eu acho que no sentido de identificação as pessoas vão conseguir se ver mais. E são situações, tem personagens, então em que eles podem ouvir histórias, ouvir testemunhos e as músicas complementam tudo isso e costumam tudo isso. Então nesse sentido eu acho que é uma novidade e que em Deus vai abençoar bastante as pessoas. Essa 5ª edição dos Adoradores vem com algumas novidades e talvez a maior delas seja o fato das músicas serem gravadas em 5 locais diferentes. Teve até gravação nos Estados Unidos. Eu já posso adiantar que está bem emocionante. Foram 3 anos desde a concepção da ideia e composição das músicas até a execução do projeto, com a participação de 70 cantores e tudo sob a condução do pastor e produtor musical Sullivan Dutra, que trouxe a adoração com histórias inspiradoras em diferentes cenários, uma experiência única e transformadora. O Adoradores 5, para mim, é a melhor explicação que eu conheço sobre adoração. Todas as imagens, as ações dramáticas, as músicas ajudam a compor o quadro que dá para a gente entender com clareza o que é adoração no sofrimento, adoração na angústia, adoração em um lugar grande, adoração em um lugar pequeno, adoração em casa, na igreja. O Adoradores 5 já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube da gravadora Novo Tempo. Uma das propostas do Adoradores é mostrar para o mundo que a adoração a Deus deve ser em qualquer momento ou qualquer lugar. Emocionante, né? O filme completo do Adoradores 5 está disponível no canal da gravadora no YouTube. O site está aqui na tela, é youtube.com/gravadora-nt. Assim que você entrar, vai estar lá, bem lá no início, tá bom? Adoradores 5. Acesse, assista e adore a Deus por meio dessas canções. O Revista vai ficando por aqui. Um feliz sábado para você. Eu volto segunda às 7 da noite em ponto com mais boas notícias para você. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.